Sabe, quando a gente olha para o mapa econômico de um país, a gente não está vendo só um monte de números. A gente está vendo uma história. Uma história sobre poder, sobre mudança, sobre crescimento. E é exatamente isso que vamos fazer aqui: desvendar a incrível transformação do Brasil ao longo de 80 anos, mapeando como a riqueza do país se movimentou e evoluiu. Para entender essa jornada, nosso roteiro vai ter 4 paradas. A gente começa lá em 1939. Depois, vamos entender a força quase permanente do Sudeste. Na sequência, a gente vê o surgimento de novas fronteiras econômicas e, por fim, chegamos no mapa atual do Brasil. Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho da mudança, a gente precisa primeiro saber como tudo começou, certo? Então, a pergunta é: como era a cara da economia brasileira lá no início dessa nossa história? Em 1939, o cenário era bem claro. São Paulo, com toda a herança do café e a indústria que começava a nascer, já era a grande locomotiva. Logo atrás vinha o Rio de Janeiro, que na época era o Distrito Federal, o centro político de tudo. Minas Gerais e Rio Grande do Sul formavam ali um quarteto muito forte, e Pernambuco aparecia representando a força histórica do Nordeste. Essa era, digamos, a seleção titular da economia brasileira da época. Agora, vamos dar um zoom na região que foi, e ainda é, o coração pulsante da economia do Brasil por quase um século: o Sudeste. Esse domínio não é de hoje, não. É a base de toda essa história que a gente está contando. Pensem bem: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse trio não é só uma parte importante da economia nacional. Por décadas e décadas, eles praticamente foram a economia nacional. A força deles é a grande constante nessa narrativa de mudança. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito impressionante. Em 1939, só esses 3 estados juntos eram responsáveis por mais de 2/3 de todo o PIB do país, 68%. Era uma concentração de poder econômico absurda, que deixava todo o resto do Brasil com menos de 1/3 da produção total. Aí a gente avança umas 3 décadas, chega em 1970. E o que a gente vê? Basicamente a mesma história, só que com números ainda maiores. A liderança de São Paulo fica ainda mais clara e o trio do Sudeste continua sendo, de longe, o motor do país. A base industrial e de serviços deles já estava mais do que consolidada. Mas a história econômica do Brasil não é só sobre continuidade, né? Ela também é sobre rupturas, sobre o surgimento de novas potências. Agora a gente entra na parte mais dinâmica dessa análise, para ver como o mapa começou a ser redesenhado. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se o Sudeste era tão dominante, como é que outras regiões conseguiriam seu espaço? A resposta, a gente vai ver, está na terra, na política e principalmente numa mudança de mentalidade sobre como expandir o Brasil para dentro. E a resposta para aquela pergunta começa aqui. Olha que loucura a transformação de Mato Grosso. Investimentos em novas tecnologias começaram a transformar o que era visto como terra de baixo potencial, como o Cerrado, numa potência agrícola mundial. Foi essa injeção de capital e inovação que criou novas fronteiras económicas e provocou uma verdadeira revolução em estados que antes eram quase figurantes. E como isso aconteceu? Não foi por acaso. Foi resultado de decisões estratégicas muito importantes. A construção de Brasília levou infraestrutura e gente para o Centro-Oeste. A pesquisa agrícola, com um trabalho genial da Embrapa, transformou o Cerrado em terra produtiva. E até a divisão de estados ajudou a criar novos polos de desenvolvimento. Foi essa combinação de fatores que forjou uma nova fronteira econômica para o Brasil. E assim a gente chega nos dias de hoje. Depois de décadas de um Sudeste forte e um crescimento explosivo em outras áreas, como é que está o mapa da economia do Brasil agora? Antes de olhar os dados finais, só para a gente ter certeza que está todo mundo na mesma página. Quando a gente fala de mapa econômico, a gente está falando basicamente de onde a riqueza de um país é gerada. É a fotografia da distribuição do PIB. E como a gente está vendo, essa fotografia pode mudar e muito ao longo do tempo. Então vamos lá. Lembram dessa imagem? O top 5 de 1939. São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Guarda bem essa escalação. Agora, vamos comparar com o time de hoje. E aqui está a fotografia de 2021. Olha só que interessante. O trio do Sudeste continua lá na frente, com folga, mostrando uma resiliência incrível. Mas reparem na mudança. O Paraná entra com tudo na 4ª posição, tirando Pernambuco do top 5.
Isso mostra não só a força do agronegócio, mas também de um polo industrial fortíssimo no sul. O mapa, apesar de ainda ser concentrado, ganhou novos protagonistas. Então, para resumir nossa análise, o que a gente pode concluir? Acho que 3 coisas são bem claras. Primeiro, o poder do Sudeste continua aí firme e forte. Segundo, a revolução do agronegócio, principalmente no Centro-Oeste, redesenhou o mapa do Brasil. E por último, a economia do país hoje é muito mais complexa e espalhada do que era 80 anos atrás. Essa análise toda mostra pra gente de onde o Brasil veio, mas nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Com as novas tecnologias, a transição energética e as mudanças no mundo todo, quem serão os estados que vão definir o próximo capítulo do Brasil? Uma coisa é certa, esse mapa vai continuar em movimento.